Olá, falemos sobre agricultura de precisão. Neste vídeo gostava de falar sobre os índices de clorofila, como o NAVI, e as relações que podem existir entre o solo e a fitotoxicidade dos pesticidas. Ora bem, conhecem seguramente estes dois mapas, mas fundamentalmente tenho falado mais sobre este, apesar dos dois representarem mais ou menos a mesma coisa. O que eu quero neste vídeo mostrar-vos é que realmente, naqueles aspectos que nós discutimos anteriormente, quer com as alfaias, quer com a taxa de germinação das plantas, realmente o solo pode condicionar outros aspectos que muitas vezes nós nem sequer nos apercebemos. Hoje, com estas ferramentas, nós de repente damos conta disso, mas normalmente tal não era possível nem visível para podermos realmente perceber e interpretar o processo. Ora bem, como anteriormente falámos, há que visitar os sítios onde realmente a clorofila é muito alta e de repente os sítios dentro da minha parcela onde a clorofila é muito mais baixa. Há que realmente fazer uma amostragem e se verificarmos com uma régua, podemos realmente em 3 metros contar o número de plantas que existem nestes 3 metros da zona, porventura, que tem a clorofila mais elevada, e no outro sítio, realmente com estes mesmos 3 metros, contar o número de plantas e realmente chegar à conclusão. O número de plantas é idêntico neste sítio comparativamente a este sítio? Se assim é, não há um problema realmente de sementeira de germinação diferenciada. Ou seja, germinaram mais ou menos o mesmo número de plantas aqui do que aqui. Então, o porquê do desenvolvimento destas plantas ser tão mais baixo do que estas, retrato do clorofila que nós vemos precisamente aqui no mapa. Ora bem, vimos anteriormente que se o número de plantas for diferente aqui do que aqui, poderá haver uma taxa de germinação variável. Mas se o número de plantas é igual aqui e aqui, então esse não é o efeito, mas sim pode ser outros efeitos provocados pela questão do solo. Não afetando a taxa de germinação, mas afetando o quê? Afetando o desenvolvimento da planta. Normalmente, nós sabemos em agronomia que os pesticidas, e especialmente os herbicidas, muitas vezes colocados em pré-sementeira, às vezes em pós-emergência, o que vai acontecer muitas vezes é que, em função do tipo de solo que esses pesticidas encontram, a concentração normalmente é sempre a mesma e, como é lógico, muitas vezes nos solos mais arenosos as plantas levam, ou seja, na gíria diz mais porrada, ou seja, são mais afetadas pela concentração de herbicida utilizado do que as plantas que num solo mais argiloso, que normalmente aguenta uma concentração mais elevada. Do ponto de vista técnico e do ponto de vista agronómico, normalmente, inclusivamente, as casas comerciais que vendem, neste caso, os herbicidas ou outro tipo de pesticidas que atuam com o solo, normalmente indicam que os solos argilosos requerem até concentrações mais elevadas quando comparado com os solos arenosos. No entanto, numa parcela onde temos, se calhar, uma variação de solos bastante elevada, como é o caso, então o que vai acontecer é que, utilizando a mesma concentração de herbicida, o que vai acontecer é que, normalmente aqui não teremos nenhum problema de fitotoxicidade do pesticida. Todavia, aqui, neste caso concreto, no solo mais arenoso, em que a concentração é mais alta do que deveria ser, temos então um efeito de fitotoxicidade do pesticida, dificultando o crescimento, neste caso das plantas, ou trazendo o mesmo, e com certeza então provocando este mapa de variável de clorofila, o que realmente pode ter algum efeito ou não no rendimento futuro da cultura, ou no próprio ano, ou em anos sucessivos, caso haja outro tipo de pesticidas que se acumulem no solo. Mas o efeito aqui, qual é que seria? Ou seja, a solução aqui qual é que seria?
A solução seria então desenhar um mapa de, no fundo, aplicação variável, neste caso do herbicida, colocando talvez a concentração adequada para solos mais argilosos nesta zona e a concentração adequada para solos mais arenosos nesta zona, de forma a diminuir os processos de fitotoxicidade sobre as plantas, de forma também a não reduzir o crescimento que se nota muito diferenciado nesta zona para esta zona e, portanto, há que realmente perceber se esse é o tal processo, então valerá a pena fazer um mapa de aplicação variável do pesticida, neste caso o herbicida, por forma a não termos este tipo de arranques tão diferenciados que podem traduzir-se em questões, no fundo, de produtividade e económicas mais à frente, quando da colheita.